que possamos mentalizar nosso Mestre Jesus, esse grande amigo, esse grande professor, que está constantemente conosco, com cada um de nós, nos ajudando, nos auxiliando, sem nos obrigar a nada, sem nos constranger, mas sempre com muito amor, nos direcionando, nos apontando os caminhos futuros. Vamos agradecer a esta casa que nos permite estarmos aqui reunidos esta noite, aos guias espirituais que nos acolhem, que acolhem nossos amigos espirituais, aqueles que precisam de ajuda, os amigos espirituais responsáveis por essas atividades do mês de Kardec, do plano espiritual. Vamos agradecer ao nosso Pai, Deus, que nos concede mais uma oportunidade, mais uma reencarnação para estarmos aqui. E com isso, a gente pode aprender, podemos reescrever a nossa história. Então, nesse clima de gratidão, nesse clima desse banquete espiritual, agradecemos a todos que estão presentes, pedindo também pelo nosso palestrante que seja intuído, que seja direcionado a trazer a todos nós o resultado dos seus estudos, os seus conhecimentos, que certamente contribuirão para a nossa evangelização. Uma boa noite a todos e que assim seja. Muito agradecido, Vitor Piantini. E agora eu vos peço um minutinho para que possamos novamente recompor o palco. Novamente, boa noite a todos. Que alegria, né? Que alegria e que responsabilidade, porque depois de uma apresentação artística tão assim iluminada, que prepara tão bem o ambiente, nós sentimos um pouco a responsabilidade para realizarmos algo condizente com o ambiente que aqui fomos recebidos. Então, é uma alegria. E interessante porque hoje, quando eu acordei pela manhã, eu despertei, olhei pela janela do quarto, aquele dia nublado, chuvoso, e eu me alegrei porque eu pude observar as plantas que a minha esposa adora cuidar, que agora estavam sendo regadas naturalmente depois de um período longo de estiagem, e ela estava sofrendo com isso, e as plantas estavam sorridentes, e eu disse, que gratidão, que bela oportunidade, que a chuva, que o tempo nublado, que as coisas fechadas, aparentemente, nos trazem de bom, de benefício. Então, aproveitar cada oportunidade que a vida nos apresenta e transformar todas essas oportunidades, todas essas situações em sentimentos positivos. E é com esse sentimento que eu vim para estarmos aqui nesta noite mais fria, domingo, que não é muito usual
que deixamos os nossos lares, né, para vir nos reunir aqui. Então, que felicidade, que oportunidade gratificante, e por ter assim essa ambiência toda que nos estimula. Certa ocasião, um homem procurou o mestre Sufi, e o interrogou, dizendo: mestre, eu gostaria de aprender todos os conteúdos do livro sagrado, estando de pé, num só pé. O mestre olhou e disse: bem, meu filho, o livro sagrado é um livro muito extenso, exige muita concentração, exige muito tempo para exercitarmos todos os seus ensinamentos. E eu acredito que levaremos anos até que possamos vivenciar todos os conteúdos deste livro sagrado. Então, estando de pé, num só pé, acredito que é uma tarefa impossível. O homem olhou e disse: bem, não é bem isso que eu desejo então. Mas inquieto, resolveu procurar outro mestre, Gamaliel, um homem conhecido da região, por sua intelectualidade, bondade e sabedoria. Então ele chegou a Gamaliel e fez o mesmo questionamento: Senhor, eu gostaria de entender o livro sagrado estando de pé, num só pé. Gamaliel olhou para ele e disse: toma posição. Ele então assustou-se, tomou a posição, estando de pé, num só pé, e Gamaliel disse a ele: ama. Ele disse: mas é só isso, senhor? É só isso? E Gamaliel disse a ele: bem, tudo que está escrito no livro sagrado é para que nós possamos entender isto. E tudo que nós possamos compreender do livro sagrado é para nos ensinar isto. O pensamento que nos advém atualmente é: o nosso processo evolutivo é simples. Atingirmos a plenitude de consciência é simples. Basta que cheguemos a atingir a plenitude deste sentimento, o amor. Mas não essa expressão que nós adotamos de maneira muito corriqueira, de maneira muito vulgar na nossa experiência terrena, quando nos relacionamos com as pessoas, com muitas vezes até com situações ou coisas, e que sempre induzimos a essa expressão, o amor, mas que muitas vezes não penetramos na real vibração que o sentimento nos possa trazer. Por essa circunstância, nós vamos encontrar Jesus, que nos traz a reflexão maior das lições todas que ele nos trouxe. E tendo a certeza de que esse é o elemento que nos sublima para o processo evolutivo, a fim de atingi-lo em sua plenitude. Quando Jesus estava cercado por aqueles doutores da lei, estando próximo ao Sinédrio, e eles resolveram testá-lo para verificar se iriam pegá-lo numa deficiência. E um deles, que ouviu falar que ele havia silenciado a boca dos saduceus, que era um povo inquieto, exigente, aproximou-se e disse: Senhor, o que é necessário fazer para
que encontremos a felicidade, que nos plenifiquemos. E Jesus diz, bem, há um mandamento. Deverás amar a teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu sentimento, com todo o teu amor, com toda a tua vontade, com toda a tua plenitude, com toda a tua alma. Ama a teu Deus. E há um segundo, que é tão importante quanto este. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Aí, nestes 2 mandamentos, está inserida toda a lei e os profetas. Tudo que lhes já foi trazido de ensinamento e tudo que possamos replicar estão contidos nestes 2 elementos. Ama ao teu Criador de todo o teu coração, de todas as tuas emoções, de todo o teu sentimento. E ama a teu próximo como a ti mesmo. Jesus realizou a mesma proposta que Gamaliel apresentou ao discípulo ansioso. O amor resume todas as circunstâncias das quais necessitamos. Estamos aqui buscando o entendimento, a clareza, a evolução, a libertação do sofrimento, da angústia, da dor, que todos nós enfrentamos vez que outra no mundo transitório, no mundo físico que nos encontramos. É muito natural. Quem de nós não encontra problemas, dificuldades, desafios, dores? Faz parte da experiência humana. Mas nós recebemos essa informação, o sentimento que nos vai elevar a um patamar de consciência, que nos emancipará de todas essas dificuldades, de todas esses percalços, é o amor. Jesus nos trouxe de maneira muito clara. E nós temos hoje o avanço científico, tecnológico, que está nos trazendo claramente essas constatações. Na verdade, não são descobertas, são constatações, para que nós acabemos, por vez, entendendo o processo que nos está realizando a manifestação no mundo físico, esse processo evolutivo. Hoje nós temos, por exemplo, a neurociência, que recentemente, por volta de 2007, através dos pesquisadores, realizou inúmeras descobertas na área da ciência médica. E eles realizaram experimentos e constatações extraordinárias. Quando eles entenderam que, quando você pensa, e claro, o primeiro passo do sentimento é o pensamento. Pensa, reveste-se de emoções e elabora o sentimento. Porque no princípio da nossa história como seres, nós atravessamos o início da jornada mais envolvidos no instinto, na manifestação instintiva. Depois de aperfeiçoar-nos através das repetições, de reencarnações, no processo evolutivo, fomos adquirindo as sensações. Então, no segundo estágio, nós vivenciamos sensações. E mais aperfeiçoados, desenvolvemos os sentimentos, dos quais, diz Jesus, o maior deles, o mais nobre, é o amor. Notem que nós estamos nesse processo de evolução.
E a ciência claramente nos apresenta que quando nós temos um sentimento, um pensamento, o nosso cérebro dispara uma produção eletroquímica relacionada ao nível desse pensamento, à forma desse sentimento, à intensidade dessas vibrações íntimas que os sentimentos e os pensamentos nos trazem. E o cérebro produz correntes eletroquímicas. E para cada tipo de sensação, de sentimento, há um determinado componente químico que o cérebro produz. Então, constatou-se que os sentimentos depressivos, negativos, pessimistas, o ódio, o rancor, a mágoa, o cérebro produz cortisol, que é um elemento químico, e que, atrelado a uma corrente eletromagnética, dispara através de uma glândula que nós temos, que vai absorver todas essas informações, esses conteúdos, o hipotálamo, e que no hipotálamo surgem, então, as ligações neuroquímicas entre aquilo que veio a entender chamados os neurônios. E nessas ligações formam-se os peptídeos, também chamados de neuropeptídeos. Esses agora estão carregados com essas informações eletroquímicas produzidas. E esses neuropeptídeos são instalados no hipotálamo e de lá eles são descarregados na corrente sanguínea. Todas as nossas células, de todas as nossas regiões orgânicas, célula da unha, do cabelo, da pele, dos órgãos, todas as células do nosso organismo possuem elementos de conexão com estes neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos vão, então, sendo derramados na corrente sanguínea e vão se conectando com as células. Mas os neurocientistas descobriram uma coisa muito interessante. As células que mais têm canais de ligação com esses neuropeptídeos são as células do nosso sistema imunológico. Essas células são as que mais se ligam a esses peptídeos. Então, toda aquela eletroquímica produzida por uma emoção, por um sentimento, por um pensamento, vai conectada com as células do nosso sistema imunológico. E os cientistas entenderam que quando há um excedente de cortisol derramado no nosso sistema imunológico, nas células do nosso sistema imunológico, o nosso sistema imunológico enfraquece. As células morrem. E a nossa capacidade de combater os invasores externos se torna deficiente. E ficamos muito mais propensos a uma debilidade, a uma doença, a uma infecção, a um contágio de algum sistema degenerativo. E nós passamos a, produzindo constantemente, repetidamente essas circunstâncias, estaremos bombardeando as nossas células constantemente com esses elementos eletroquímicos. E, claro, vai nos conduzir
há uma degeneração orgânica, a morte das células vão provocar alguma debilidade. Alguma coisa vai se instalar, alguma doença, algum problema, algum desequilíbrio orgânico vai se estabelecer. Da mesma forma, os cientistas entenderam que quando nós temos um sentimento positivo, as emoções em equilíbrio, as emoções, sentimentos numa direção otimista, produzindo ideias de bem-estar, de favorecimento à vida, de nobreza à vida, às circunstâncias às quais vivenciamos, o nosso cérebro também produz substâncias eletroquímicas, que são condizentes com essas situações emocionais, com esses sentimentos, com essas emoções. Então, muito do que nós pensamos e sentimos nos traz uma sensação, uma descarga de elementos que nos produzem bem-estar. É por isso que quando nós fazemos o bem, independente do outro entender o que nós fizemos, avaliar o que nós fizemos ou não, nós é que somos os beneficiados. Porque o bem que nós fazemos produz um bem que nós experienciamos intimamente. Joana de Ângeles, o espírito que acompanha Divaldo Franco, nos esclarece a esse respeito. Quando ela nos apresenta a sua elaboração, a sua proposta psicológica, ela tem oportunidade de apresentar um livro chamado Amor, Imbatível Amor. Ali, ela apresenta todas as emoções, os sentimentos que são ligados ao amor e que espelham na nossa organização fisiológica as mais extraordinárias benesses. O maior favorecimento a que restabeleçamos de algum mal, de alguma debilidade. E hoje a ciência claramente nos apresenta inúmeras terapias vinculadas indiretamente a essa proposta. Nós estamos tomando conhecimento a partir de 2007 e quando nós olhamos o livro No Mundo Maior, psicografia de Francisco Cândido Xavier através do espírito André Luiz, que foi publicado em 1947, há um capítulo onde André fala da casa mental. E ali ele discorre aquilo que os neurocientistas estão descobrindo agora. Plagiaram, com certeza. Porque ali está contido todo esse relato. E André, tendo sido médico, na sua experiência última, ele nos traz um relato médico, com termos médicos. E as narrativas são essas. Os sentimentos disparam no organismo fisiológico a produção eletroquímica de elementos que vão auxiliar as células ou levá-las a uma debilidade. Portanto, até algum tempo atrás, a ciência tinha um pequeno receio de afirmar. A ciência dizia, a maioria das doenças são psicossomáticas. Ou seja, a maioria das doenças tem o seu início nos sentimentos e nos pensamentos.
Hoje, a ciência sabe com clareza todas as doenças, as debilidades orgânicas se instalam por conta do nosso pensar e sentir. Quando nós olhamos para trás e vemos as propostas de Jesus, não imaginávamos o quão distante ele estava nos colocando a nível de entendimento. Quando ele diria: eu não vos posso dizer tudo, porque vós não compreenderíeis. Haverá que chegar um momento em que a ciência, em que a filosofia, em que a própria religiosidade ganhe corpo, avance, para que vocês possam entender o que eu estou dizendo agora e muito mais. Ele já fazia uma previsão destes processos todos. Era um ser que vivenciava uma experiência dimensional muito acima da nossa capacidade fisiológica e emocional daquele tempo. Por isso ele sabia que teria que aguardar para que a sua proposta fosse plenamente compreendida. E hoje nós temos essa oportunidade de entendê-la com clareza. E nos vem sempre o questionamento: como estão os nossos pensamentos? Como estão os nossos sentimentos? Como nós agimos e pensamos? Porque no mundo acelerado de hoje, é muito simples, é uma linha muito tênue de sairmos do equilíbrio e nos situarmos no desequilíbrio em fração de instantes. E não imaginamos que, às vezes, um segundo de emoção forte, de pensamento desequilibrado, mesmo que não exteriorizado, nos vai afetar, certamente. A gente está no trânsito aí, alguém dá uma fechada e você logo tem o ímpeto de... Ou aquele que lhe corta agressivamente e você tem a vontade de ir lá e revidar. Por que você não tem educação? Ou aquele que não espera o outro atravessar na faixa de pedestres e a gente se envolve emocionalmente no trânsito, né? Que é comum corriqueiro. Nos relacionamentos. Quantas vezes, né? A esposa carinhosa não deixa de falar tanto que às vezes a gente tem um impulso, uma ira, uma irritação pequena, dura pouco, logo percebemos, devemos recuar. Mas já pensamos, já sentimos. Esses sentimentos, esses pensamentos estão disparando movimentos bioquímicos no nosso organismo. As repetições contínuas vão bombardeando as células e certamente nós vamos nos tornar, de alguma forma, debilitados em algum ponto orgânico. Quando nós ouvimos Manuel Filomeno de Miranda falando corpo, espelho da alma, é nisso que ele diz. Corpo físico espelha o que a alma sente e pensa, porque é a alma que pensa, a alma que sente. A ciência aprofundou seus estudos nesses disparos de cortisol, principalmente, e o neurocientista entendeu que se você atinge 30% de nível de cortisol nas suas células, você é um indivíduo infeliz. Porque o cortisol vai provocar infelicidade. Então, se você atingir 30% de cortisol no seu organismo, você é um indivíduo infeliz. Se você chegar a 35% de cortisol, você certamente já desencarnou. Pode até não ter sabido, não ter entendido, mas
Já está no nível da desencarnação, porque o nível de cortisol vai enfraquecer de tal maneira o seu sistema imunológico que você vai ser vitimado por qualquer situação. Qualquer inflamação, qualquer circunstância vai levá-lo à derrocada orgânica. Você certamente irá desencarnar. Então a ciência levantou esse questionamento. E aí nós perguntamos, vamos fazer uma pergunta aqui. Vocês são felizes? Pela resposta, eu acho que não. Ninguém respondeu. Vamos mudar então um pouco a pergunta. A pergunta ficou um pouco difícil. Vocês estão felizes agora? Notem bem que mudou um pouco a característica da análise, porque estar feliz agora é fazer uma análise de um momento em relação a outros. Então, a partir da análise desse momento, eu comparando com outros que eu já vivenciei, não tão agradáveis, eu posso dizer que eu estou feliz agora. E aí a ciência, então, levantou esse seguinte questionamento. Quanto nós estamos felizes? Nós estaremos felizes se 50% mais um dos nossos momentos vivenciados forem felizes. Se nós vivenciarmos 50% mais um de momentos infelizes, nós somos infelizes. Essa é a proposta que a ciência nos coloca. Então, já que a análise da neurociência nos diz, olha, se você chegar a 30% de cortisol, você está infeliz. Se você chegar a 35%, você já morreu. Então, certamente, nós estamos com um nível de cortisol abaixo dos 30%. Isso quer dizer que, se nós somarmos todas as nossas experiências emocionais, nós vamos encontrar mais experiências emocionais felizes do que infelizes. Portanto, nós estaremos com 50% mais um, certamente, de experiências mais felizes. Isso quer dizer que nós, se estamos aqui vivos, nós somos felizes. Mesmo tendo problemas, mesmo tendo circunstâncias difíceis. E aí a ciência avançou ainda mais nessa pesquisa, porque os cientistas queriam entender, mas espera aí, como é que é, se tem mais níveis de felicidade, por que o indivíduo se julga tão infeliz? Os psiquiatras, os psicólogos, disseram, mas eu trato de pessoas infelizes. Eles não são felizes. Se eles fossem felizes, eles não estariam no consultório, não estariam sendo atendidos. Eles são infelizes. Eles estão momentaneamente infelizes. Mas por quê? Então, se eles não morreram, se a ciência diz que se eles não morreram, são mais felizes, como pode isso? E aí, um pesquisador fez a seguinte pesquisa, o seguinte exemplo. Ele pegou uma bacia com água muito gelada, a uma temperatura muito baixa, cheia de gelo, e pediu que uma pessoa colocasse a mão por 1 minuto. A pessoa colocou a mão por 1 minuto e ele perguntou, a experiência foi boa ou ruim? O indivíduo falou, foi ruim. Foi uma experiência desagradável, ruim. Aí ele fez a mesma experiência, colocou um pouco mais de gelo e pediu que o indivíduo colocasse a mão por 2 minutos.
E aí o indivíduo colocou a mão, ficou 2 minutos, e ele interrogou novamente. A experiência foi boa ou ruim? O indivíduo falou, foi pior, foi ruim, não foi boa. Certo. Aí ele colocou água morna na bacia e pediu que o indivíduo colocasse a mão por 3 minutos. E ele perguntou para o indivíduo, a experiência foi boa ou ruim? Ele disse, bom, agora foi agradável, foi boa. E aí, ele pôde concluir, numa experiência dessa natureza, que nós vivenciamos os sentimentos, e os sentimentos que nos impactam são os que são aquelas mudanças. Quando há uma mudança, há uma ruptura num sentimento que nós estamos vivenciando, passamos a ter uma outra experiência, esse corte é que nos marca. Nós retemos sempre o corte. É o que fica. Então, ele entendeu que quando nós estamos vivenciando coisas boas, agradáveis, ele até colocou-nos num exemplo. O indivíduo saiu de férias. Ele tinha um poder aquisitivo muito bom, foi fazer uma viagem nas Bahamas, um hotel super confortável, um ambiente super agradável. E ele ficou 27 dias na maior e na mais bela ambiência, alimentação, diversão, passeios. Estava extraordinário. Até que no 27º dia ele perdeu o seu passaporte. Foi roubado. E aí ele teve que ir no consulado e ficou um conflito terrível. Ele ficou por 3 dias para tentar sair do país. Saiu. Quando ele chegou, as pessoas perguntaram, como é que foi de férias? Horríveis, as piores férias que eu tive já. Mas escuta, você teve 27 dias de plenitude e teve 3 dias de tormenta. E esses 3 dias representaram as piores férias. É porque o que marca é a ruptura. Saiu de um momento para o outro, saiu de um estado para o outro, o que marca. Então, se você sai de um estado negativo para um positivo, isso marca, deverá marcar. Mas nós nos habituamos a reter somente os estados negativos. E é por isso que, mesmo sendo em menor número, esses estados negativos nos marcam mais. E é por isso que muitos de nós nos sentimos infelizes, nos sentimos fracos, prostrados, relegados, abandonados na vida, abandonados das boas situações, porque muitas vezes nós repetimos a nossa lembrança desses momentos. E esquecemos naturalmente os 27 dias. E ficamos somente relembrando os 3. E aí, numa realimentação, vamos cada vez mais vivenciando sentimentos, emoções que são desagradáveis, que são frustrantes. E é por isso que nós estamos batendo o recorde da depressão no mundo hoje. A depressão é considerada uma das piores, uma das maiores doenças que mais afetam a estrutura das pessoas no mundo. Uma pesquisa dos órgãos sanitários, saúde, principalmente psiquiatria, saúde mental, estabeleceram que 1 a cada 8 pessoas no mundo tem depressão
ou está a caminho de estar com depressão. Nós estamos com um número por volta de 9 bilhões de pessoas no mundo. 1 a cada 8 é quase, aliás, é mais do que 1 bilhão de pessoas com depressão, ou síndromes depressivas que acabam acarretando síndrome do medo, síndrome do pânico e uma série de outras síndromes de desequilíbrio psíquico, emocional. É por conta das nossas experiências estarem sendo apoiadas em demasia nos momentos de ruptura com o desequilíbrio. E agora, no momento existencial, nós estamos sendo chamados a esse reequilíbrio. Nunca foi tão importante observarmos as propostas que Jesus nos trouxe, como são atuais, como são necessárias e como são de fato libertadoras. Porque até então a gente entende, nós temos que ser bons, bonzinhos, mas não entendíamos. Mas por que ser bom? Qual é a razão de ser bom? A razão de ser bom é estar feliz. A razão de fazer o bem, de fazer as coisas positivas, é estar bem, é estar feliz, é estar em harmonia, em felicidade. O Pai que nos criou deseja que cheguemos a esse entendimento, a essa plenitude. Estarmos felizes e não estarmos desarticulados conosco mesmo ao longo da jornada. E nós estamos vivenciando experiências dramáticas no mundo. Não basta ser espírita, que alguns de nós podem dizer, mas eu sou espírita. Ser espírita é muito diferente de estar espírita. Porque o que Kardec colocou, conhece-se o verdadeiro espírita pelo seu desejo de ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Se propor ao processo de reequilíbrio, ao desenvolvimento das emoções, dos sentimentos, do pensamento. É o pensamento a força motriz que rege toda a vida que nós agora estamos observando. Essas cadeiras que estão aí, elas existiram primeiro no mundo das ideias. Elas existiram antes de estarem aqui no pensamento daquele que as imaginou para produzi-las. Elas já existiam. Platão nos traz essa informação. O mundo das ideias, o mundo de Eidons, onde tudo se forma, tudo se faz. O pensamento. O pensamento é que starta o sentimento. Mas nós, muitas vezes, somos desatentos. Essa semana até aconteceu uma coisa bem curiosa, bem engraçada. Eu estava na casa do meu genro, e agora com essa... Agora não, já faz tempo, né? Desde a pandemia, que o pessoal trabalha em casa hoje, né? Hoje em dia tem os home office, a pessoa trabalha de casa. E ele estava com um microfoninho e falando no celular, andando na sala, eu ali com os netos, e ele falando no microfone, conversando no celular com alguém, com uma pessoa. E ele falando, porque a empresa nós precisamos ter mesmo o bem, o equilíbrio, a paz no trabalho, que era uma proposta de trabalho fundamentada lá nas atividades dele. Então nós temos que eleger mesmo alguns programas para levar a paz no trabalho. E o filho dele, o meu neto, está ali inquieto e puxando ele, e gritando e tal. Aí ele falou, um momentinho só aí. Você não para. Mas então, a paz. E devemos... E eu fico, caramba. E nós vivemos assim muitas vezes, né? Às vezes a gente sai
de um instante, entra num outro, fica maluco, desperta em nós o demônio, traz todas aquelas emoções negativas que nós muitas vezes carregamos ocultamente, e nós apresentamos uma face desequilibrada, depois nos recompomos, voltamos, afinal de contas somos espíritas, mas já despertamos o processo, já disparamos todo o processo eletroquímico do nosso organismo. As nossas células estão vibrando, os nossos sentimentos geram ondas vibracionais, frequências, que vão causar muitas vezes bem ou mal-estar nas pessoas que estão à nossa volta. A nossa força mental, nós estamos entendendo agora, descobrindo isso agora. O pensamento, a forma sentimento, que é o que rege o mundo, que nós vamos entrar agora, o mundo regenerado. A ciência já está caminhando para isso. Há um certo, eu diria, ainda não é o momento, mas existem forças por interesses ainda, que são naturais do mundo físico que nós vivemos, que não querem que nós entendamos algumas coisas. Por exemplo, a indústria farmacêutica, ela já está enfrentando o início de um processo de transformação. Mas isso não é bom para que todos saibam, porque a ciência declara que nós somos capazes de autocurar-nos. Através dos nossos pensamentos e sentimentos, nós modificamos a reestrutura das células que estão doentes. Se nós replicarmos os sentimentos e pensamentos positivos, nós estaremos estimulando a essas células que se reorganizem, se restabeleçam, sem a necessidade de receber um auxílio químico externo. O que a nossa medicina, sem nenhum desgaste, abençoada a oportunidade que nós atravessamos de vivenciar as experiências médicas da atualidade. Mas a medicina não cura doenças. Como assim? Não. A medicina, a farmacêutica, as intervenções vão curar as consequências, mas elas não curam as causas, elas não remontam as causas. Você toma remédio, eu estou com uma úlcera gástrica, então você vai tomar um remédio para combater aquela debilidade orgânica que já se estabeleceu, aquela desarticulação das células. Mas o que causou aquela úlcera? O meu sistema emocional. Você não vai na farmácia e não compra um remédio para perdoar mais as pessoas, para ser uma pessoa mais gentil. Não tem remédio. Eu desconheço algum remédio que transforme as pessoas em pessoas mais tranquilas, menos inquietas, mais pacientes, benevolentes, amorosas, de sentimento nobre para com os outros. Eu não conheço nenhum medicamento, senão a transformação íntima. Então nós estamos vivendo os momentos de transição, inclusive dessa ciência, que nos está dizendo claramente, olha, é possível que você se cure, se você desejar. Mas espera aí, você está falando tudo isso, e essas pessoas que já nascem com problemas? Sim. Essas pessoas que já nascem com problemas, elas não pensaram nessa vida nada negativo. Nessa vida. Será que elas não produziram, então, em um outro instante anterior a este? E esse acúmulo de coisas, sentimentos e pensamentos produzidos gerou o desequilíbrio que agora vai derramado no novo órgão, na nova estrutura biológica que se forma para receber aquele ser. Então notem,
Estamos todos interligados de todas as formas com o que pensamos e o que fazemos, daquilo que pensamos e daquilo que sentimos. Por isso, a verdadeira colocação, você é aquilo que você pensa, aquilo que você sente, é real. É o que nós somos, em grande verdade. E é extraordinário porque a gente se oculta com facilidade no mundo físico dos nossos pensamentos, né? Vocês estão olhando para mim e podem ver, ele está sorridente, está feliz, mas não sabem o que eu estou pensando. Como eu também estou olhando para vocês e não sei o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo. Isso é de cada um de vocês. Então, no mundo físico, nós ocultamos, escondemos, ficamos atrás da nossa imagem, da nossa projeção, porque é isso que nós projetamos, é o que nós levamos para os outros, a nossa imagem. Então é só isso que no mundo físico nós conseguimos captar. Mas no mundo espiritual, isso não ocorre, porque os espíritos veem todo o nosso pensamento. Como dizem os espíritos, o pensamento tem forma, tem movimento, tem intensidade, tem textura. Os pensamentos produzem formas, as chamadas formas pensamento. André Luiz narra isso em vários dos seus livros. Essa fonte viva que nós emanamos e que precisamos entender e aprender para realizar em nós os processos de correção que nós necessitamos muito no momento de transição que nós enfrentamos agora no planeta. Então, abençoada a oportunidade que nos trouxe a essa experiência física para aprendermos a lidar com o que somos em potencial, porque nós somos um Deus interno. O próprio mestre disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque está tudo dentro de nós. E o que nós temos que fazer agora é aflorar essa consciência do ser que somos. É para isso que nós estamos aprendendo a nos tornar criaturas melhores, a realizar o bem. O bem que eu faço, não a mim, mas ao próximo, é bem que me faz bem. Porque eu me livro daquela ideia de desejar sempre para o ego, para o centro das minhas intenções, das minhas atrações, das minhas satisfações, e passo a ver e levar as melhores energias para os outros. Por isso Jesus ama a teu próximo como a ti mesmo. Deseja a ele aquilo que você desejaria receber. Porque quando você sente o bem para o outro, o bem está com você primeiro. Passa por você, realiza todos esses processos de liberação de energia íntima. Você é o primeiro beneficiado. E depois se estende ao outro. Por isso Jesus coloca: ama a teu próximo, da mesma forma que você gostaria de ser amado. Então, quanta gratidão estamos tendo a oportunidade das reflexões deste momento, para tornar a nossa existência valiosa, preciosa, grande, e nos tornarmos cada vez mais herdeiros do Criador, que é o dono de tudo. Por conseguinte, somos herdeiros de tudo, sem precisarmos vivenciar disputas de nada, de nenhum inventário que seja, que vai dividir aquilo que aquele que possa nos ter deixado divide todos nós. Nós não temos que dividir nada. Tudo é de todos nós. Já somos herdeiros.
Basta que entendamos isso. Quando Buda estava envolvido com seus discípulos e seguidores, e ele fez uma preleção, e um deles chegou e disse: mestre, mas tu falas de maneira fácil e simples, porque tu és o Buda. Tu és o mestre que já se encontrou. Mas nós não. E Buda diz a ele: há uma pequena diferença entre eu e vocês. Eu sei que sou Buda. E vocês não sabem que são Buda. Porque vocês são como eu. A diferença é que eu sei quem sou e vocês não. Essa é a única diferença que nos separa. Quando nós nos entendermos, os seres que de fato somos, estaremos livres das algemas da dor, da mágoa, dos sofrimentos, das angústias, de todos os processos de debilidade, plenos. Por isso, gratos pela oportunidade de estarmos aqui, nós queríamos dizer muito obrigado, Senhor, pelo que nos destes, pelo que nos dais, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado, Senhor, pelo que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que observam a ave que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor. Mas diante da minha visão, eu também vejo os cegos, que tropeçam na multidão, que caem na escuridão. Oro por eles, e a Ti, Senhor, eu imploro comiseração. Mas eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que alfabetiza, que trauteia uma canção, que o Teu nome profere com sentida emoção. Porque eu vejo na terra tantos que sofrem da afasia, não falam, nem de noite, nem de dia. Oro por eles, mas eu sei que depois desta dor no Teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, mãos que semeiam, mãos de cirurgia, de psicografia, de sinfonia, mãos que embalam o corpo de um filho alheio no seu seio sem receio. E pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Porque eu vejo na terra tantos amputados, aleijados, marcados, desesperados, e eu posso caminhar. Oro por eles. Mas eu sei que depois desta prova na vida nova, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. Não é importante se esse lar é uma casa grande, é uma mansão, é um apartamento duplex, ou é um bangalô, um apartamento pequeno, uma casa modesta, é um casebre, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor. Do amor de mãe, de pai, de esposa, de marido, de filho, de irmão. A companhia, qualquer que seja, nem que seja a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu nada tiver, Senhor, nem um teto, nada que me possa agasalhar, nem aí blasfemarei contra Ti. Pelo contrário, te direi, Senhor, obrigado, porque eu nasci. Pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor. A todos, muito obrigado e um ótimo fim de semana, um ótimo domingo. As palmas são de coração, agradecidos ao Carlos Alberto Dias
representando a cidade de Caçapava, o Centro Espírita Fé pela Razão, o nosso mais sincero agradecimento pelo despertar, pois você nos mostrar que somos Budas, a potencialidade que somos, que como se fôssemos um grande espelho que se quebrou a cair na terra, mas cada um desses caquinhos refletem o brilho do sol que vem de Deus. Obrigado, Carlinhos, por essa potencialidade. E o Centro Espírita André Luiz quer presentear a você, talvez menos do que merecesse, mas um mimo com muito carinho foi escolhido para você. Passamos às suas mãos. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. De coração, Carlinhos. Agradecidos, então, pela sua participação na 39º mês Allan Kardec. Essa é a sexta noite do mês de outubro. E agora, antes de darmos continuidade ao trabalho, nós vamos chamar para agradecer e para fazer o encerramento dessa parte o nosso colaborador, o nosso amigo e companheiro, o Valdivino Lourenço de Castro. Por gentileza, Castro. É só uma prece, gente. Não merece aplauso, não. Bom, nós estamos em estado de graça, né? Pelo que temos aprendido essa semana, pela confraternização, e às vezes até nos dá vontade de dar um voto de pesar aos companheiros que perderam uma oportunidade tão rica de dilatar o seu horizonte de conhecimentos, de ampliar a sua capacidade de amar. Amor que foi tão bendito essa noite, e a nossa capacidade de nos exercitar, esse potencial que existe em nós, transformando-o em realidade, em nossa maneira de ser. A nossa gratidão ao Carlinhos, que nos é muito querido, que hoje nos trouxe doutrina em seus 3 aspectos, né? Fazendo uma incursão pela ciência, nós que acreditávamos que o Evangelho sempre poético, gostoso de ouvir, fosse apenas a sua característica, mas tivemos ciência, lógica, tivemos convite ao amor, convite a despertar esse nosso lado belo, esse nosso lado sentimento sublimado, e que essas lições fiquem marcadas em nós para ser um roteiro da nossa vida, para ser uma norma a guiar os nossos passos nessa passagem rápida que nos encontramos nessa bendita escola terrena. Que Jesus nos abençoe e despeça-nos com a sua paz, com a sua bênção. Que assim seja.